mas é para os lucros dele. E o lucro dele foi o maior da história. Do ano passado para cá foram mais de 26% de lucro. Só da rede Carrefour. A rede Cruzeiro, que é do BH, faturou 13 bilhões no ano passado. 13. E as prateleiras estão cheias e o nosso povo está com fome. O mercado alimentício aqui nesse estado fatura por ano 130 bilhões. E o nosso estado tem mais de 2 milhões de pessoas passando fome. É quase 9% da população do estado que está passando fome. Então isso de fato é algo que tem que nos indignar profundamente. E que a gente tem que conversar com cada um dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, para que eles entendam que se falta na mesa deles, não é porque está faltando no supermercado, não. Se falta na mesa deles, é porque os interesses daqueles que são muito ricos é que estão na frente da vida e da dignidade do nosso povo. E não dá para a gente falar desse cenário sem falar que a gente vive num estado que é governado por um fascista, por um empresário, que aumentou o seu salário em 300%. Foi eleito e disse: não quero ter salário porque eu não preciso, eu sou empresário. Aí todo mundo vírgula, né? A grande imprensa, os apoiadores da direita, olha, tá vendo? Por isso que rico é que tem que governar. Porque rico, quando governa, não precisa roubar, tem dinheiro. Não é isso que eles falam? Rico não precisa roubar, rico tem dinheiro. Quem rouba é pobre, que não tem. Será? A gente tem muito mais que a nossa honra e a nossa palavra do que eles. E aí ele aumentou o salário dele 300%. E disse que isso não era um absurdo, porque isso era uma reparação pelos anos que ele não recebeu. E está tudo bem ele ter salário. Agora ele ter salário de 300% de reajuste, enquanto os professores, as trabalhadoras da saúde, os servidores públicos estão sem reajuste salarial, recebendo salário a conta-gota, sem ter perspectiva, enquanto ele impõe para o Estado um regime de recuperação fiscal, que muitas vezes a gente não sabe o que é que isso significa, mas isso significa na prática que se o Estado adotar o regime de recuperação fiscal, nunca mais a gente vai ter um concurso público, nunca mais os servidores vão ter direito a reajuste digno, nunca mais vai se investir em saúde, em educação e nas áreas sociais, e mais, esse regime de recuperação fiscal exige, impõe a privatização dos nossos serviços públicos. A privatização da CEMIG, da Copasa, das empresas públicas que prestam serviço que é fundamental para o nosso povo. E não bastar ele querer privatizar os serviços públicos, também quer privatizar as nossas riquezas naturais, como a nossa serra. E sabe qual que é o impacto de privatizar e colocar a mineração dentro da nossa serra? É a gente não ter água. E agora que a gente está passando por essa onda de calor, que vários bairros na cidade de Belo Horizonte, região metropolitana, estão sem água, estão em desabastecimento, a maior parte da nossa água vem daí, vem das serras. E se a mineradora entrar lá, significa dizer que nós não vamos ter água para cozinhar, para beber, ou pior, tomar água contaminada de minério, porque esses empresários não estão nem aí com a vida do nosso povo. Então, quando a gente diz que esse governo é o inimigo do povo, ele é de fato o inimigo do povo. Porque esse governo que faz discurso machista, que promove a violência contra as mulheres, mas que também é preconceituoso contra os nordestinos, que diz que o Sudeste é desenvolvido e que, portanto, tem que se apartar do resto do país, fazer uma federação do Sudeste. Mas vocês sabiam que foi na região Sudeste que, por coincidência, entre muitas aspas, que é uma região que tem 4 estados, todos são governados por governadores fascistas e de direita, foi a única região do país que aumentou, nesse último anuário da violência, agora do primeiro semestre, a violência contra as mulheres. Aumentou em 16%, enquanto os outros estados e as outras regiões apresentaram queda, foi aqui, nessa região, que é dito por eles, que é tão desenvolvida por eles, né, que aumentou a violência contra as mulheres. E por quê? Porque eles não estão nem aí com a vida das nossas mulheres. É nessa região que a polícia mais mata. Porque por dia são 18 pessoas que são assassinadas pela bala da polícia militar no nosso país. Por dia são 18 trabalhadores e trabalhadoras que estão com a mochila nas costas, indo ou voltando do trabalho e que são alvejados por uma bala que é perdida, mas que tem endereço.
que nós derrotamos o fascismo nas urnas, quando a gente derrubou o Bolsonaro, mas que nas ruas eles seguem se organizando, isso significa dizer que nós não podemos baixar a guarda, que nós temos que travar lutas todos os dias para poder dialogar com o nosso povo, para entender o risco que representa viver debaixo desses governos. Hoje a Argentina está indo para o seu segundo turno na eleição. E pode acontecer com a Argentina algo semelhante ao que aconteceu conosco. Um país que já vive uma inflação de mais de 140%. E nós vivemos isso aqui também. De chegar no supermercado e não conseguir comprar quantas vezes, nesse período, desde a pandemia para cá, a gente ia para o supermercado por R$150, voltava com 15 coisas. Na outra semana, quando a gente ia, os mesmos R$150 voltava com 10. E segue sendo assim. Quantas vezes a gente não tem que escolher o que é que a gente traz, porque a gente não pode trazer tudo. E não é porque o nosso dinheiro é pouco, porque o que se produz é suficiente. Se produz 7 vezes a quantidade de comida para alimentar todo o planeta. E sabe o que acontece com essa comida? É jogado fora todos os dias milhares de toneladas de comida. E isso é justiça? Isso é dignidade? Quer dizer que é mais digno e pegar a comida quase boa no chão, na porta do supermercado, do que lá dentro receber a cesta básica como uma pessoa qualquer? Ou ter um centro de abastecimento e distribuição dessa comida para o povo? Então são esses questionamentos, são essas indagações, são essas reflexões que precisam estar constantes na nossa vida para a gente entender o motivo pelo qual a gente luta. A gente luta por uma sociedade melhor, por uma sociedade digna, onde o nosso povo possa viver de fato em abundância, porque riqueza se produz suficiente para que a gente viva em abundância. Mas os interesses daqueles que já são muito ricos fazem com que o nosso povo, com que a gente não tenha uma vida digna. E a gente vive sendo constantemente ameaçado, seja pela bala da polícia ou pela intimidação da polícia nas nossas periferias, seja dentro do nosso trabalho, quando a gente tem um trabalho, ou pela insegurança de não ter um trabalho, já que hoje mais de 40% do nosso povo trabalha na informalidade. E trabalhar na informalidade é não saber o dia de amanhã. É saber que se a gente não levantar hoje para trabalhar, não vai ter comida. Ou seja, se a gente não tiver saúde, a gente não vive nesse país. E mesmo que a gente tenha, a gente tem que trabalhar 10, 12, 14 horas para ter o mínimo necessário. Enquanto aqueles que não trabalham absolutamente nada. São 3.000 pessoas. 3.000 pessoas nesse país que tem o total de riqueza de 90% de todo mundo desse país. A gente está falando que 3.000 pessoas têm de dinheiro aquilo que é produzido por mais de 200 milhões de habitantes. Como que isso pode ser sério? Como que isso pode ser justo? E aí eles dizem trabalho, o problema é que você não está trabalhando, só que a gente está trabalhando, e não chega ao mínimo de dignidade. E eles não estão trabalhando absolutamente nada. Então só se apropriando, igual sanguessugas. E essa ameaça ela é constante, porque às vezes a gente olha o que está acontecendo lá fora e acha que não tem nada a ver conosco. Eu falei da Argentina, mas agora eu vou falar da Palestina. Tem acontecido vários atos de solidariedade. A gente tem visto quando a gente liga a televisão, quem tem televisão, quando a gente está na rua que está passando, e a gente está vendo que o povo palestino está sendo massacrado. E aí eles dizem que é um terrorismo, que é uma guerra ao terror, tem aqueles que dizem que é uma guerra santa. Mas no final das contas, é uma criança sendo assassinada a cada 5 minutos. São mulheres sendo mutiladas e ficando reféns de uma situação, porque mesmo os seus parentes que estão sobrevivendo estão ficando inválidos, mutilados. Ou seja, é uma vida inteira de amargura e de cuidado para essas mulheres. 40% das mulheres que estão morrendo na Palestina estão grávidas. E se elas não estão morrendo pelos bombardeios, elas estão morrendo de desnutrição. Porque faz 30 dias que não entra água naquele território. Faz 30 dias que o povo, a gente só vê aquele povo cheio de barro e a gente não entende, é porque eles não têm nem água para se lavar. Mas eles não têm nem água para beber, porque eles estão vivendo junto com o lixo que eles
estão produzindo porque não tem esgoto. Porque o governo fascista de Israel bombardeou a rede de água e de esgoto, e o povo não tem esgoto. E a gente sabe que não tem esgoto. Quantas vezes a gente está nas nossas comunidades, da nossa família, e a gente vê lá o esgoto correndo a céu aberto. E o que é que isso significa? Doença. Só que Israel também não deixa entrar remédio. As pessoas estão sendo operadas no chão sem anestesia. E por quê? Porque Israel, com o apoio dos Estados Unidos, quer aquele território daquele povo. E à custa disso, eles estão assassinando, porque já são mais, sei lá, de incontáveis milhares de pessoas que foram assassinadas, porque várias estão soterradas e as pessoas nem sabem se elas ainda estão vivas ou se elas estão... Imagina você ser enterrada viva. É isso que as pessoas estão lá, enterradas vivas. Porque você está na casa, daqui a pouco chega uma bomba, derruba tudo, você fica lá embaixo. Imagina o sufoco. A gente, quando está dentro de casa, a pandemia, quando a gente estava dentro de casa, que a gente ficava agoniado, e ainda era um cubículo que você ficava em pé, que você andava, que você ia, que você corria, que você subia escada, que você... E enterrado, vivo. E você vendo a sua vida se esvair. É por isso que esse povo está passando. Então, quando a gente vai para a rua e quando a gente levanta a bandeira da Palestina Livre, como está ali na camisa do Tchê, do Frei, do nosso Tchê. Que responsabilidade, gente. Do Frei, é exatamente porque a gente está dizendo que a gente tem que ter solidariedade. A mesma solidariedade que a gente tem com o nosso vizinho quando está precisando de uma xícara de açúcar, quando está precisando que a gente olhe o menino, ou que está precisando de 4,50 da passagem, sabe? Ou que precisa que bate uma laje, é a mesma solidariedade que a gente tem que ter com esse povo. Porque independente da gente conhecer eles estão passando pelo mesmo que a gente está passando, pela ganância daqueles que já são muito ricos. E o que nós temos que nos organizar é para combater esses que já são muito ricos. E com isso eles são nossos irmãos. Eles podem não ter a mesma religião que a gente, mas eles seguem sendo nossos irmãos. Porque eles estão sendo massacrados não por uma guerra santa, mas pelo interesse daqueles que já são muito ricos. Porque aquelas mulheres podem não ser nossas parentes, mas elas são nossas irmãs, porque elas estão vendo as suas vidas se esvair dos seus filhos. Aquelas mulheres têm que sair correndo e escolher se ela leva um ou se ela deixa um filho para trás. Porque às vezes o menino está ali do lado de fora correndo e vem um bombardeio e ela tem que sair correndo e levar dois ou deixar um. Veja que aflição para uma mãe. E várias delas acabam enlouquecendo exatamente por isso, porque tiveram que escolher se ficava todo mundo e morria ou se saía fugindo com dois e deixava um para trás. E veja se essa não é a aflição que a gente passa nas periferias. Quando a polícia entra e diz que a ordem judicial é a porta deles, enfia a bota lá na nossa porta, enfia a porrada nos nossos meninos, e diz que é bandido. E em vez de fazer o que a justiça diz, que se tem dúvida, se está acusado, levar para condenação, não, enfia uma bala. E está resolvido. E é isso que o Estado de Israel está fazendo com aquele povo. Porque o que eles querem é acabar com aqueles apenas 2 milhões de pessoas. E que para eles não vale nada. E assim como não vale nada a vida deles para o governo de Israel e para os aliados de Israel, que é os Estados Unidos, as nossas vidas aqui também não valem. Então, quando a gente fala do nosso povo que está morrendo de fome, do nosso povo que está morrendo na periferia, dos nossos, da gente, é a mesma relação. Então, a bala que está matando lá em Israel é a mesma bala que está aqui na nossa quebrada. E é por isso que nós temos que ser solidários. E eu estou colocando isso porque mais mobilizações vão acontecer. Porque nós temos que, de alguma forma, falar aos 4 cantos que nós não aceitamos isso. Que isso tem a ver conosco, sim. Que isso tem a ver com a dignidade do nosso povo. Porque o nosso território é um território riquíssimo. O nosso Brasil é o maior bioma do planeta, é a Amazônia. E está sendo ameaçada. E quem não disse que amanhã eles vão querer invadir esse território? E a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer, não pode entrar? Nós vamos fazer igual o povo de Israel. Nós vamos resistir. E nós vamos contar com essa solidariedade internacional. Então, eu não sei como é que está meu tempo. Ela esqueceu, propositalmente. Mas eu não queria me alongar mais, porque eu acho que essa é uma manhã de reflexão, no sentido da gente pensar o que nos move.
E eu acho que o que nos move é olhar e ver um mundo tão bonito, tão rico e de tamanha injustiça. E saber que a nossa humanidade e a nossa dignidade exige de nós que nós sigamos em luta, em movimento, até que todo o nosso povo seja livre. Até que todas as nossas mulheres, as nossas crianças, para que a gente viva de fato uma vida plena e de abundância. Porque as condições elas existem, mas existe um punhado de pessoas que está nos negando esse direito. E a pergunta é, nós vamos aceitar ou nós vamos seguir lutando? O Natal está vindo aí. A gente vai aceitar eles dizerem não porque vocês não têm dinheiro, ou a gente vai dizer nós já temos muito dinheiro para vocês? Muito! E vocês tiram nosso sangue, nosso suor todos os dias. Então o mínimo que vocês podem fazer é reparar e dar para nós, para o nosso povo, dignidade para pelo menos um dia desse ano de 365 celebrar. Porque todos os outros é de amargura, de tristeza, de frustração, mas sobretudo de muita luta por uma vida melhor, por uma vida justa, por uma vida digna. Então avançamos e a luta continua. Obrigada, Gina. Direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria.